Olá, pessoal. Estava aqui dando uma geral na minha máquina e achei umas coisas bastante interessantes aqui. Dentre elas, esse conjunto aí de imagens de uma infraestrutura de teste que eu implementei aí em meados de 2020, para ser mais exato, em julho de 2020, e que eu achei interessante montar aqui uma apresentaçãozinha rápida para mostrar para todos vocês, para de repente servir como inspiração para uma elucidação aí de quem esteja numa situação semelhante, de montar uma estrutura semelhante. Então, vou explicar aqui rapidinho como foi idealizado aí essa infraestrutura de teste, como a gente implementou e como ela ficou no final. Então, vamos lá. Então, pessoal, contando um pouco da história que levou aí a essa estrutura de testes, na época eu fazia parte de uma empresa, né, um grande varejista, na região metropolitana aí de Belo Horizonte, de equipamentos de energia solar, fotovoltaica. Eu era analista técnico lá do setor pós-vendas. Então a gente tinha uma necessidade lá, né, de fazer a avaliação de todos os equipamentos, onde era feita a solicitação de atendimento em garantia, bem como avaliar produtos que chegavam para a gente para início de comercialização, enfim, para todas as atividades de suporte técnico e as atividades aí de um setor pós-venda, né? Então, como a gente não tinha essa estrutura antes da implementação dela, era bem complicado. A gente tinha que montar uma espécie de giga macro, né, para cada teste que a gente fosse fazer. Isso envolvia pegar painel solar, ter de arranjá-los de vez em quando no chão, onde tinha uma condição lá de iluminação que desse para a gente executar o teste. A gente tinha que fazer extensões para a parte CA de acordo com cada equipamento a ser utilizado. Enfim, era um sonho antigo nosso ter uma estrutura que permitisse avaliar aí o funcionamento de todos os equipamentos, né, que a empresa comercializava na época. Uma estrutura que seria segura, estamos falando aí de energia elétrica, de eletricidade, né, então uma estrutura que tinha aí que respeitar aí as questões aí de segurança de trabalho, que proporcionasse conforto, dependendo da demanda ali, eram longas horas que a gente passava envolvido nesses testes. Os recursos que a gente tinha, né, em função de ter que montar cada estrutura, ter que montar cada condição de teste para cada equipamento que a gente recebia, eles eram um pouco confiáveis. Então, houve também a aquisição de novos instrumentos de medição. Enfim, colocamos uma estrutura bem mais confiável que permitisse testes mais assertivos. E, além de tudo, a questão do aspecto profissional. Muitas atividades elas eram acompanhadas por cliente, o cliente levava o equipamento lá em loco para a gente fazer a avaliação e queria acompanhar nisso também, pela curiosidade, muito pela empolgação ali com a tecnologia, e a gente nunca teve essa limitação. Mas não ficava legal. Sem a estrutura de teste não era legal, a gente ficava um aspecto de gambiarra, e isso também veio a calhar aí com o desenvolvimento dessa estrutura. E aí, diante dessa necessidade, a diretoria me deu essa responsabilidade na época e deu todo o aporte financeiro aí para a gente idealizar e implantar essa infraestrutura de testes. Ela foi pensada, o coração dela, né, que é o arranjo fotovoltaico, foi pensado de forma a permitir inúmeras combinações entre painéis solares com diferentes características de tensão e corrente, de modo que combinando esses painéis, a gente pudesse criar as condições de teste para quaisquer tipo de equipamentos. Então eu pensei em três conjuntos, cada um deles com três painéis. O primeiro conjunto com painéis de 36 células, painéis de 150 watts. O segundo conjunto com painéis de 60 células, painéis de 250 watts de pico. E o terceiro conjunto com painéis de 72 células, já são painéis maiores, em torno aí de capacidade de pico em torno aí de 315 watts. Para a parte CA, eu pensei aí em uma tomada que simulasse cada sistema CA, sistema de distribuição CA que a gente tem no nosso país. Então temos o 127 fase neutro, todas as tomadas aterradas. Temos o 220 fase neutro, o 220
fase-fase, e os dois sistemas trifásicos, né? O 220/127 e o 380/220. Com isso, a gente pegava lá praticamente toda a gama de inversores on-grid que a empresa comercializava na época, né? O galpão lá, ele tinha distribuição trifásica em 380, né? As fases vinham do quadro de distribuição geral, entram no quadro da nossa infraestrutura de testes, tem as suas respectivas proteções, e para fazer aí as tensões 127 do sistema 220/127, a gente teve que colocar aí alguns transformadores. Potência limitada, né? Mas com capacidade aí que atendesse toda a gama de equipamentos que a gente comercializava lá naquela época. Já para fazer aí a avaliação de equipamentos de sistemas off-grid, eu pensei num banco de baterias. Na verdade, 4 baterias, chegando aí num quadro onde é possível associá-las de forma a se obter bancos de bateria de 12, 24, 36 e 48 volts, segundo as ligações que a gente faz entre os disjuntores. E aí utilizamos 4 baterias estacionárias da Moura com capacidade de 220 Ah. A execução externa ela foi feita de forma terceirizada. Na época, um parceiro nosso, com know-how, instalações em altura, com os equipamentos, EPI, equipamentos de trabalho em altura, as certificações, inclusive as certificações de NR, o pessoal fez a instalação dos painéis, os 3 conjuntos do arranjo fotovoltaico lá em cima do galpão. O galpão era bem alto, pé direito considerável, bastante alto. À esquerda, nós temos os painéis de 150 watts. No meio, os painéis de 260 e à nossa direita, os painéis de 315. Então, eles fizeram a fixação dos painéis lá em cima e trouxe o cabeamento até a parte interna, que já foi executada por mim. Então, a gente colocou um fundo, a parede era vazada no local onde a infraestrutura de testes ia ser alocada, e o pessoal trouxe lá os cabos do arranjo fotovoltaico e deixou aí nesse painel, que inclusive eu já tinha começado a implementar as tomadas, as tubulações, para já fazer a execução interna. E lá em cima do telhado, eu pedi, né, essa empresa que fez a execução lá, para instalar uma caixa de passagem. Qual é a ideia dessa caixa de passagem? O cabeamento dos painéis, eles chegam nessa caixa, e dessa caixa parte o cabeamento lá para baixo, né, onde a infraestrutura de teste está montada. Dentro dessa caixa de passagem, a ligação entre os painéis e a infraestrutura de teste, né, que está lá embaixo, dentro da empresa, ela é feita via conexão MC4. Então, com isso, qualquer painel que der problema, não é necessário refazer esse cabeamento, repassar esse cabeamento. A gente vê na caixa de passagem, desconecta o painel defeituoso, coloca outro no local e vida que segue. Então, na foto da esquerda, a gente consegue ter uma noção, uma ideia da altura do galpão, né? Todo o cabeamento do arranjo fotovoltaico desce por essa canaleta, que está junto lá da escada marinheiro, para acesso aí ao telhado do galpão. E na foto da direita, o banco de baterias, que também ficou externo. O pessoal que implementou, fez a execução externa, também passou esses cabeamentos de fora para dentro, fez a parte de alvenaria, posicionou as baterias para a gente. E essas baterias elas ficaram no ambiente externo porque elas não são seladas. Logo, pelaquela questão da emissão de hidrogênio, elas não poderiam ficar lá junto da bancada de testes, já que lá dentro seria um ambiente confinado, né? A ventilação lá é pobre, é uma salinha bem dedicada realmente para uso intermitente, então não daria para ficar lá dentro. Então a gente optou por colocar do lado de fora, fizemos uma estrutura para abrigar as baterias. Aqui não está na foto, pessoal, mas depois de implementada a infraestrutura de testes, como proteção mesmo, a questão de evitar roubo, né, de evitar furto das baterias, risco também de acidente, né, por causa das conexões, de evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso a elas, foi feito um abrigo no entorno, com portão e grade, obviamente, para essa questão da ventilação que eu acabei de falar para vocês, tá? E aí a execução interna que foi toda feita por mim. No detalhe aqui a gente tem o quadro de distribuição do galpão, o quadro principal.
aqui onde entrou o nosso novo disjuntor da infraestrutura de testes, um disjuntor trifásico, a infraestrutura que a gente chamou de bancada SAC, né? É o nome carinhoso que a gente deu na época para essa estrutura. Então saíram as 3 fases, o sistema 380, conforme eu já tinha dito antes, o neutro e o terra. Aqui não dá para a gente pegar no detalhe, mas a gente levou aí um cabo pentapolar, então as 3 fases, mais terra e mais neutro, levou até a infraestrutura de teste, até a sala que abrigou lá a infraestrutura de testes. Então esse cabeamento que saiu lá do quadro principal do galpão, chegou aqui no quadro principal da infraestrutura de testes, depois vocês vão entender por quê, mas o quadro central, né, o quadro principal CA. Então aqui nós temos as fases, os respectivos transformadores que eu falei lá no slide de projeto, e aqui começou a se desenhar a parte CA dessa infraestrutura de testes, né? Então, conforme eu já tinha dito anteriormente, lá no slide anterior, na parte de projeto, a distribuição elétrica lá no galpão era 380. Então, na verdade, o sistema 380 era 380/220, o que significa que cada fase é 220 para neutro, né? Então aqui nós utilizamos, para cada fase onde a gente queria uma tensão de 127 para neutro, a gente utilizou um autotransformador aí abaixador, né? Aqui no quadro a gente já tem os disjuntores instalados. Cada fio preto desse aqui é uma conexão da barra de neutro para cada autotransformador. E aqui à nossa esquerda, dentro do quadro CA, a gente tem a barra de terra. Na foto da esquerda a gente já vê aí uma tomada pentapolar, né? Uma tomada industrial. Ela é para os equipamentos trifásicos, os inversores on-grid trifásicos 220/127, padrão industrial que já está instalado aí fisicamente na bancada, né? E aqui avançando na implantação, a gente já tem o quadro CA quase finalizado. É um disjuntor aqui de acordo com cada tomada, né? Os disjuntores são apenas de fase. O neutro está indo da barra de neutro diretamente lá nos pinos da tomada. A gente já tem a tomada monofásica 127 e já as duas tomadas mono e bifásica para o sistema 220. E aqui a parte CA finalizada, né? O quadro CA com todos os disjuntores, os cabos com cores segundo suas funções dentro dessa distribuição em corrente alternada, identificações por etiqueta para os cabos dos autotransformadores que não são coloridos, e as ligações das tomadas, com a instalação por último da tomada 380/220, que assim como a tomada 220/127, é pentapolar para distribuição em estrela, né? 3 fases, mais neutro, mais terra. Aqui a gente tem o fechamento do quadro, né? Com suas respectivas identificações externas. A identificação, não sei se dá para pegar aqui no detalhe, né, do slide, mas as identificações de cada disjuntor, a identificação do quadro. Aqui não dá para a gente ler, mas é uma instrução em relação ao quadro de manter todas as chaves sempre na posição desligado e as identificações de cada tomada, né? E aí, finalizando a parte CA, eu parti para a implantação da parte CC. Então, começando pelo arranjo fotovoltaico, né? Então, um quadro para cada conjunto de três painéis, conforme que está instalado lá em cima e conforme o que constava no projeto lá nos slides anteriores. E aqui já as ligações finalizadas, com cada disjuntor bipolar para cada painel. E aqui no fechamento de cada quadro do conjunto de painéis, né, dos conjuntos de painéis que estão lá em cima do galpão, eu fiz uma interface com conexão MC4, saindo de cada disjuntor de cada painel, positivo e negativo, de onde o operador pode associar quaisquer desses 9 painéis da forma como ele desejar ali, de acordo com o teste que ele está fazendo na bancada naquele momento, né? Então, ele, através de um cabo externo, ele liga o negativo de um painel no positivo do outro e faz a ligação do arranjo com as chaves. E se precisar de uma ligação em paralelo, ele usa uma conexão MC4 em Y externa, de onde ele pega positivo com positivo via cabo, junta nessa conexão, e negativo e negativo junto numa segunda conexão, de onde através de um terceiro cabo ele leva até o equipamento que ele está fazendo o teste ali naquele momento. Cada conjunto foi identificado com o tipo de painel que está lá em cima, né?
os positivos e negativos, e cada painel identificado em si pela sua respectiva numeração. E aqui a gente já tem uma prévia, né? Já pintando aí a infraestrutura pronta, já meio que vislumbrando aí como ela vai ficar, né? Então a gente já tem o quadro CA, com as conexões CA implementadas, e os quadros dos arranjos fotovoltaicos, faltando apenas a parte CC, na verdade o conjunto de baterias, né, para o teste de equipamentos off-grid. E aqui, por fim, o quadro de baterias. Então, chegando aqui em cada disjuntor de cada bateria, a conexão positiva e negativa daquelas baterias que estão lá fora, né, daquele banco, que foi colocado fisicamente fora do galpão. Um recorte inferior que eu fiz nesse quadro, e no fechamento dele um recorte embaixo para dar acesso aos parafusos dos bornes de cada disjuntor. Então, uma vez fechado e com todas as identificações, o operador, por baixo, coloca o cabo no borne e faz o aperto no positivo, e da mesma forma, para fazer a associação de baterias, ele utiliza um cabo externo, colocando no borne e fazendo o aperto. Com isso, ele faz os bancos de 12, 24, 36 e 48 volts, associando as baterias. E aí, nessa imagem, a gente vê a estrutura finalizada, né? Estrutura montada, com todas as conexões aí, tudo disponível aí para a gente testar quaisquer equipamentos que a gente comercializava lá nessa época. Fotos aqui de como a estrutura ficou. E aí o teste de validação. A gente utilizou aí um inversor de grande porte, um inversor on-grid, para validar a infraestrutura de testes, ver se estava tudo ok. E vou colocar no videozinho aí, no próximo slide aí para vocês. Às vezes é só atenção, né? Não dá retorno, então a gente joga sempre em fase. Eu lembro da família do inversor, né? Já vem todos nesse padrão. Isso, exatamente. Não tem que ficar fazendo vários. Aí é filho do cara lá, assim, então vamos ver se vamos pegar mexer. Isso agora você já vai conseguir visualizar mais ou menos na hora que ele estiver lá no campo lá fazendo, o que ele está mexendo e tal. E aí, né, pessoal, com as considerações finais, o que a gente pode falar é que essa infraestrutura de teste ela foi assim, essencial para o desenvolvimento das atividades do suporte técnico naquela época, né, dentro dos processos. Isso aí deu um ganho impressionante de produtividade, simplificou bastante a execução, né, das nossas atividades na época lá, né, que eu era lá o analista técnico. Trouxe conforto, deu segurança também para a gente fazer lá as avaliações que a gente precisava, sem contar no aspecto profissional, né? Assim, o cliente ficava encantado lá em entrar, em acompanhar os testes e ver ali toda aquela infraestrutura, né, para a gente atender o equipamento dele. Enfim, foi de grande importância, foi uma coisa muito importante assim na minha carreira, foi legal porque a idealização foi minha, consegui o apoio da diretoria na época, né, o investimento necessário para fazer acontecer. E espero que vocês tenham gostado aí da ideia. E quem tiver na necessidade de fazer algo parecido, tá aí um direcionamento, aí uma ideia, aí um trabalho feito com muito carinho aí, que eu estou trazendo aí para o conhecimento de vocês, beleza? É isso aí. Grande abraço aí a todos.